Na festa de Sukkot, um dos mandamentos que nós temos é feito usando as chamadas 4 espécies, que representam vários conceitos muito importantes. Hoje nós vamos ver o que essas espécies representam do ponto de vista da nossa consciência, espiritualidade e ligação com Deus, à luz da Kabbalah. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. As 4 espécies usadas na festa de Sukkot se chamam em hebraico Lulav, Etrog, Hadass e Aravá. Por serem 4, os cabalistas fizeram uma série de associações delas com outros conceitos. Por exemplo, as 4 letras do tetragrama, os 4 mundos da Kabbalah, e por aí vai. E uma das associações dada pelo Zohar é de que cada espécie se refere a uma parte do nosso corpo. O Lulav, que é uma planta longa e comprida, simbolizaria a nossa coluna vertebral. Aliás, às vezes ele é chamado de Shidra na literatura rabínica, que significa exatamente isso, coluna vertebral. A Hadass, que são folhinhas de murta, simbolizam os olhos. Elas têm até um formatinho amendoado. A Aravá, que em português é salgueiro ou chorão, representa os nossos lábios, meio fino e curvo. Por fim, o Etrog, que é o citron ou limão siciliano, é o coração. Nesse sentido, então, o que a gente está fazendo em Sukkot? Usando essas 4 partes do corpo, coluna, olho, lábio e coração, para louvar a Deus. Então o Zohar tenta entender qual é a função de cada uma dessas partes na nossa relação com o divino. A coluna, como é bem sabido, foi feita para idealmente estar reta, bem alinhada. Os problemas de coluna surgem justamente quando isso não ocorre. Além disso, a coluna liga, por assim dizer, a parte de baixo do nosso corpo com a parte de cima. Então isso representa que o primeiro modo que nós temos de servir a Deus é seguindo por um caminho de retidão e de elevação, que nos faça sair desse mundo baixo e físico, indo para o mundo superior e espiritual. Se você já assistiu meus vídeos sobre as bênçãos da manhã, vai lembrar que uma das bênçãos a gente agradece a Deus por Zokef Kefufim, endireitar os encurvados. O significado mais profundo é justamente esse. Os olhos, a gente já analisou inclusive algumas vezes no Zohar ou na Energia Semanal, representam a nossa visão da realidade, como eu vejo o mundo, o que eu enxergo. E esse é um outro modo de servir a Deus e se conectar a Ele. Qual é a minha visão de mundo? Como eu enxergo a vida? Qual é a própria realidade que se descortina diante dos meus olhos? Em alguns casos pode ser necessário eu fazer ajustes nessa área. Os lábios talvez seja o elemento mais fácil aqui dos 4. É as coisas que eu digo, como eu coloco as minhas palavras, para que eu uso o poder da minha fala. Também é um jeito de servir ao Eterno. E por fim o coração, também acho não é muito difícil de entender, o centro das nossas emoções, nossos desejos, e pela Kabbalah, inclusive de alguns pensamentos, aqueles que não são muito racionais, mas baseados na emoção, na vontade. O coração representa o que a gente quer da vida, o que a gente busca, quais são os nossos focos, as nossas prioridades, os nossos anseios, são bons ou ruins, eles me elevam ou me rebaixam. Além de entender cada elemento separadamente, é preciso lembrar que o mandamento de Sukkot consiste em unir os 4, deixar todos juntos. Aí você pode perguntar, mas Yair, eles já não são unidos? Se eles são partes do meu corpo, tá tudo unido, tá tudo no meu corpo. Bom, é fácil perceber que não, não é isso. Quantas vezes a gente não tem um desejo no coração e a nossa boca expressa algo diferente? Quantas vezes os olhos mostram para nós uma realidade que exige um comportamento que a gente chamaria de reto, a coluna, mas a gente prefere agir de um modo um pouco menos reto? Ou quantas vezes o meu discurso verbal, os lábios, não condizem com o caminho de retidão que eu deveria estar seguindo, a coluna? Percebe? As relações e combinações aqui são quase infinitas. Essa explicação que eu estou dando esclarece, inclusive, por que 3 espécies são amarradas juntas e seguradas na mão direita e o Etrog fica na mão esquerda. Na mão direita, a espécie principal é o Lulav, a coluna, e com ele são amarradas Hadass e Aravá, que representam os olhos e os lábios. Já na mão esquerda fica o coração, que aliás no nosso corpo é mais virado para o lado esquerdo mesmo, e que precisa ser trazido para junto das espécies na direita. E aí, quando as 4 espécies estão unidas, isso representa o ser humano íntegro, com a consciência de integridade, de completude. É um ser humano alinhado, um ser humano harmônico. Talvez seja por isso que a gemátria, o valor numérico, de todas as 4 espécies somadas é 1024. E daí, Yair, o que significa 1024?
1024 é o quadrado de 32, 32 vezes 32. E 32 é uma das gemátrias mais conhecidas que nós temos. É a gemátria de Lev, coração. Então o que isso significa? Que em conjunto as 4 espécies expressam o coração perfeito, o coração elevado ao coração. Em termos matemáticos, 32 elevado a 32. E uma vez que essas espécies estão juntas, qual é a mitzvah que a gente faz com elas? Elas são chacoalhadas em todas as direções, norte, sul, leste, oeste, cima e baixo. Que obviamente representam o nosso mundo físico, todo o nosso mundo material, o universo. Ou seja, uma vez atingido esse nível, eu quero que ele se espalhe por todo mundo, que ele atinja todas as áreas da realidade, da existência. E assim, o que começou como um processo de completude interno, no interior do ser humano, passa agora também a ser um processo que vai para o externo, para o mundo ao nosso redor. Muito obrigado, um beijo grande a todos, Shavua Tov e tudo de bom.